paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, neste segundo trimestre de 2019. Estamos estudando o tema Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. A relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Hoje estaremos comentando a 10ª lição desta revista, cujo título é O Culto Racional. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui para render-lhe graças por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor, por tudo que Tu vais fazer, te adorando na beleza da Tua santidade e te pedindo, Pai, pela Tua bênção e direção para o estudo da Tua palavra. Abençoe a cada irmão, a cada irmã que estão nos acompanhando neste estudo, dando-nos o entendimento de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez eu quero aqui agradecer a sua participação neste canal, lembrando que os likes e comentários deixados aqui por vocês são muito importantes para o fortalecimento deste trabalho. Queremos também agradecer especialmente ao nosso pastor, Divino Bispo Leandro, pastor da Assembleia de Deus aqui da Aureni 1, em Palmas, Tocantins, pelo apoio, pelo incentivo que ele tem nos dado neste trabalho. Pastor, o nosso abraço e que o Senhor te abençoe ampliando cada vez mais a sua visão missionária. Aos irmãos que querem contribuir com este trabalho, compartilhe este vídeo com outros irmãos, porque o nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Portanto, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative as notificações para receber em primeira mão as nossas postagens. Lição 10. O culto racional. O texto áureo de hoje encontra-se em Romanos, capítulo de número 12, e o versículo 1, e assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade aplicada de hoje nos diz que tanto o intelecto como nossas emoções devem estar envolvidos no culto oferecido a Deus de acordo com a sua palavra. Os textos de referência encontram-se em Efésios, capítulo de número 5, os versículos 15, 18, 19, 20 e 21. E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O primeiro objetivo desta lição é explicar o que é adoração. Na versão original, o vocábulo grego correspondente para culto racional também pode ser entendido, sem prejuízo, como um culto lógico, com o entendimento de cada elemento centralizado em Deus, como a adoração, o louvor, a música, a oração e a pregação. O culto cristão deve ser um ato consciente, racional, que deve ser realizado conforme os preceitos bíblicos, os quais recomendam que em tudo o que fazemos deve sempre existir ordem e decência. 1 Coríntios 14:40. Se não soubermos o que simboliza cada ato do culto, não estaremos oferecendo a Deus um culto racional, com entendimento. Ao cultuarmos a Deus, devemos oferecer a Ele atos de adoração que o agradem, reconhecendo no íntimo os seus atributos, a sua soberania, o seu domínio e o seu poder. No entanto, a nossa adoração a Deus vai muito além da liturgia do culto. Ela é demonstrada na prática de uma vida de adoração e temor diariamente,
cujo testemunho glorifique a Deus, andando nos seus caminhos e obedecendo a sua palavra. Tópico 1. A adoração. A adoração é uma expressão de amor e veneração a Deus e significa basicamente reverência, exaltação à sua pessoa, caráter, atributos e perfeição. É a adoração a Deus por quem e o que Ele é, e não apenas pelo que Ele tenha feito ou que tenha sido para o nosso benefício. É adorá-lo sem segundas intenções, pela sua essência, não apenas pelas evidências, em espírito e em verdade. Ao falar com a mulher samaritana, o Senhor Jesus lhe revelou a verdadeira forma de adoração. Vejamos, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. A nossa adoração a Deus deve ser externada com sinceridade da alma, em verdade, muito além de meras expressões sentimentais e emocionais, verdadeiras como palavras ou cânticos. A nossa adoração deve ser andando na verdade, vivendo na verdade, amando a verdade da palavra divina e aplicando-a à nossa vida. Com essas palavras, o Senhor Jesus mostrou claramente que não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Ao contrário, os verdadeiros adoradores adoram a Deus de acordo com os padrões que Ele mesmo estabeleceu em Sua palavra, crendo que Deus existe. Adoração e obediência a Deus são princípios muito interligados. Todos nós gostamos de muitas coisas, amamos e devemos amar as pessoas, Marcos 12:31, mas única e exclusivamente a Deus devemos adorar, Mateus 4:10, porque somente Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Subtópico 1.1. Adorar. Adorar significa render-se ao eterno Senhor nosso Deus. É o Espírito Santo que habilita o cristão a adorar, pois ele conhece nossa interioridade pelo ângulo mais profundo do ponto de vista do Criador. Efésios 5:18-19. Além de expressões verbais e audíveis de louvor e adoração a Deus, a Bíblia cita muitas maneiras pelas quais podemos usar expressões físicas a fim de adorarmos ao Senhor, como inclinar-se ou ajoelhar-se, Salmo 95:6, sabendo que um dia todos os joelhos se dobrarão diante dele, até mesmo os que nunca creram em Jesus, Filipenses 2:10. Erguer as mãos em sinal de rendição e profundo desejo por Deus, Salmo 134:2, Salmo 28:2, Salmo 143:6. Saltar de alegria, dançar, o que nada tem a ver com as danças mundanas e carnais que vemos por aí. Mas tratava-se no Antigo Testamento de usar o corpo a fim de expressar alegria, louvor e adoração diante do Senhor. Salmo 150:4, Êxodo 15:20, 2 Samuel 6:14 e 16 e 1 Crônicas 15:29. Diferente do que aconteceu em Êxodo 32:19, quando ali a dança estava associada com o abandono da fé, a idolatria, a imoralidade e mundanismo ao redor do bezerro de ouro. Prostrar-se diante de Deus também é uma forma de homenagem e adoração extrema. É um ato de humildade para aumentarmos o sentido da elevação daquele diante do qual nos prostramos. Essas são atitudes que revelam o estado da alma diante do poder inigualável de Deus. Adorar é agir em sinceridade de coração, autenticidade e não só de lábios, da boca para fora, pois em vão adoro os que assim procedem. Mateus 15:9. Durante todo o curso da humanidade, Deus convida-nos a adorá-lo, reconhecê-lo como o único Senhor. A Bíblia está repleta de narrativas a respeito de pessoas que, em sua disposição pessoal para adorar ao Senhor, foram abundantemente abençoadas.
enquanto adoravam, como por exemplo, Isaías, que teve seu pecado perdoado, Isaías 6:7, Moisés, que conversou com Deus como quem dialoga com um amigo, Êxodo 33:11, Jacó, que teve um encontro inesquecível com Deus, Gênesis 32:28, e Paulo, que teve toda a sua visão de mundo reorientada, segundo aos Coríntios 12:1-10. A nossa adoração deve ser exclusivamente a Deus. Subtópico 1.2, louvor. Louvar ao Senhor não é apenas uma emissão de sons, mas a entrega de todo o nosso ser em adoração ao seu nome. O louvor é uma expressão da alma que traduz a nossa admiração e apreciação e tem a ver com o reconhecimento do caráter e do poder de Deus. Salmo 63, 3, 4. Nos aproximando mais dele. Seja em poesia e alegres cânticos ou em lágrimas, ele expressa a profundidade da alma, como vemos, por exemplo, no hino 126 da harpa cristã, de autoria de Frida Wingren, quando diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. O louvor, seja ele na música ou na oração, celebra a presença santa do nosso Deus. Lemos na Bíblia: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 145, 3. Como bem disse aqui o comentarista da nossa revista, louvamos a Deus por causa do que Ele é e por aquilo que Ele faz. Salmo 103, 1-5. Tanto a adoração quanto o louvor devem ser espontâneos e brotar de um coração inteiramente rendido ao Pai. A adoração a Deus, seja em palavras, poética, musical, não pode ser dirigida a Deus com vaidade, orgulho e vanglória, como temos visto acontecer tantas vezes nas igrejas. O louvor é basicamente uma expressão de admiração e aprovação e deve ser direcionado somente a Deus. Em seu sentido mais amplo, também inclui uma expressão de gratidão e ações de graças pelas bênçãos recebidas. A Bíblia Sagrada nos diz que devemos louvar ao Senhor com a nossa voz, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Salmo 26, 7. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça. Salmo 71, 23 e 24, a parte B do versículo. Subtópico 1.3, dízimos e ofertas. Os dízimos e as ofertas são um ato de fé e também uma forma de louvar ao Senhor pelas bênçãos recebidas. É explicado com clareza na Bíblia que toda a riqueza pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, 1. Tudo o que usufruímos vem do Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra. Salmo 115, 16, Jeremias 27, 5. Nós somos apenas mordomos dessas riquezas, administradores de tudo que o Senhor tem nos dado, e Ele espera de nós o exercício responsável dessa mordomia no zelo e cuidado com a nossa família, com o próximo e necessitado e também para com a obra de Deus na sua igreja aqui na terra. Quando ensinamos ao povo a importância e aplicação das ofertas na obra de Deus, a voluntariedade se manifesta entre os fiéis, aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Êxodo 35, 29. Isso agrada ao Senhor e implica em bênçãos sem medida sobre toda a congregação e louvores ao Deus de toda provisão. O segundo objetivo dessa lição é descrever os elementos do culto racional. Tópico 2. Os elementos do culto. O comentarista diz neste tópico que o culto deve seguir uma liturgia
E essa liturgia possui elementos distintos que têm sua importância e significados. Subtópico 2.1, a oração. Quando conversamos com uma pessoa, é necessário que falemos, mas que também ouçamos o que ela tem a nos dizer, pois ninguém gosta de conversar com uma pessoa que fala o tempo todo e não deixa ninguém mais se expressar. Da mesma forma, orar é conversar com Deus, falar com Ele e para Ele e ouvi-lo também. O tempo que passamos com o Senhor em oração pode liberar um poder capaz de transformar histórias, o poder mais dinâmico que este mundo jamais conheceu. Se há um tremendo poder quando duas pessoas oram, o que dizemos então quando toda a Assembleia do povo de Deus ora na igreja? Atos 4:24. Devemos orar na nossa igreja, em comunhão com os irmãos, como a igreja primitiva fazia. Mas devemos também orar no lugar secreto, Mateus 6,6. Na medida em que expressamos os nossos sentimentos e preocupações num diálogo com Deus, isto pode ser feito na forma de adoração, Salmo 34, 1,4. Confissão, 1 João 1,9. Pedidos, Mateus 7,7. Ou ações de graças, Filipenses 4,6. Está escrito na Bíblia, orai sem cessar. 1 aos Tessalonicenses 5,17. O apóstolo Paulo estava orientando aqui que os tessalonicenses fossem persistentes e constantes na oração, sem desanimar. Encontramos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que oravam, mas o melhor e maior exemplo de um padrão diário de oração regular e feita com todo o coração, sem rituais religiosos insignificantes, encontramos no próprio Senhor Jesus, que orava cedo de manhã, Marcos 1,35, durante toda a noite, Lucas 6,12, antes da refeição, Marcos 6,41, entre outros momentos também registrados nos evangelhos, nos mostrando que, como discípulos de Cristo, devemos ter uma vida de oração e comunhão com Deus. Sabendo da guerra espiritual que se trava quando o cristão está em oração, o Senhor nos providenciou uma ajuda maravilhosa através do Espírito Santo, Romanos 8,26, que nos ensina, nos guia e nos ajuda na nossa fé. Hoje, mais do que nunca, o povo de Deus precisa voltar à prática da constante oração para se fortalecer espiritualmente e ser vitorioso. A missão da igreja é transformar vidas individuais, famílias, comunidades, cidades e nações através do Evangelho de Cristo. E para que essa grande obra se realize, precisamos de muita oração. Subtópico 2.2. A música. Devido ao poder que a música tem de influenciar profundamente a nossa vida, em um culto racional, deve haver o cuidado de selecionar o louvor que fala na alma e engrandece o nome do Senhor. Hoje em dia, o mercado do louvor afetou a musicalidade cristã, trazendo uma roupagem totalmente antropocêntrica. Existe muita pobreza nas composições das músicas evangélicas de nossos dias, onde o louvor tem sido horizontal, com o intuito de manipular sentimentos e emoções, tendo foco no ser humano, nas suas vitórias e conquistas, na sua exaltação perante os demais, escandalizando por suas letras que não adoram a Deus e pelas melodias que, na maioria das vezes, mexem mais com o corpo físico do que com a alma. Isso não acontece, por exemplo, com os hinos da harpa cristã, que em suas letras embasam a teologia pentecostal bíblica, discorrendo sobre o poder do sangue de Jesus, sobre a salvação, o pecado, a graça, o chamado para o ministério, a fé, a alegria, o Espírito Santo. Muitas composições, infelizmente, têm aderido a estilos característicos da música mundana, a gritaria sem sentido bíblico, com erros doutrinários e teológicos inadmissíveis para o povo de Deus, exaltando o talento de seus artistas e negando a adoração àquele que é digno de toda a honra,
toda a glória, todo louvor e adoração. Jesus Cristo, o Senhor. Temos que ser mais criteriosos e seletivos quanto às músicas que ouvimos e cantamos em nossas igrejas, para que Deus receba o nosso louvor e adoração, lembrando que isso não se faz de qualquer maneira. Está escrito: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo 100, verso 2. Há muitas referências ao cantar em toda a Bíblia. Em Efésios 5,19 e Colossenses 3,16, a Bíblia nos exorta a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Devemos lembrar sempre que os homens são dignos do nosso respeito e alguns até de honra, mas a nossa adoração e louvor deve ser dada somente ao nosso Deus e Ele não divide a sua glória com ninguém. Subtópico 2.3: o centro do culto. A base do culto cristão é o ensino bíblico e o centro do culto e da nossa adoração deve ser Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É preocupante ver como muitas pessoas são facilmente enganadas por visões de anjos e outras coisas que andam acontecendo por aí nas igrejas, tirando o foco de Deus e da sua palavra durante os cultos. O comentarista diz neste subtópico: vivemos um período em que o antropocentrismo tem precedido o teocentrismo em nossas igrejas. Contra esse tipo de prática, vejamos as palavras do Senhor Jesus quando Satanás lhe prometeu tudo se tão somente o adorasse. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus 4:10. O principal objetivo do culto cristão é a glorificação a Deus e alegrar-se nele, Salmo 122:1, e não na suposta presença de anjos ou qualquer celebridade. O terceiro objetivo dessa lição é explicar os aspectos de uma pregação relevante. Tópico 3: a pregação relevante. O comentarista diz neste tópico que a pregação, para ser relevante, deve seguir o padrão das Sagradas Escrituras. O modelo padrão de pregação continua sendo aquele ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Suas mensagens eram claras, utilizava parábolas, ilustrações práticas da vida diária dos seus ouvintes, como lançar redes, semear, buscar a ovelha perdida e outras, com palavras simples e objetivas para explanar as verdades das Sagradas Escrituras. O seu objetivo era produzir o arrependimento do pecado, mudança de vida e salvação nos seus ouvintes. Posteriormente, os discípulos de Cristo seguiram o seu exemplo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, conforme Atos 4:31, tendo como base as Sagradas Escrituras, e crescia a palavra de Deus, Atos 6:7. E hoje, que relevância está tendo as pregações em nossas igrejas? O que estamos anunciando? Por mais que um pregador tenha conhecimento secular e técnicas, não pode em hipótese alguma esquecer que as pessoas necessitam ouvir a palavra de Deus como ela é, e não nossas opiniões e histórias que não produzem mudança de vida e salvação. Uma pregação relevante e transformadora é aquela que prega a Jesus Cristo e a mensagem da cruz, mostrando aos ouvintes como ele está presente naquela passagem, ou como aquele texto aponta para ele, e assim tocar no coração do povo. Subtópico 3.1: Bíblica. O comentarista inicia esse subtópico dizendo que um dos maiores desafios para pregar na atualidade é o pregador manter-se fiel aos ensinamentos bíblicos, explanando-os e aplicando-os às necessidades dos ouvintes. É muito comum ouvirmos pregações que falam de muitos assuntos e pouco da Bíblia, da necessidade de arrependimento e abandono do pecado e de voltar-se para Deus e receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Toda mensagem, toda pregação, todo sermão e estudo ministrado nos cultos devem ser baseados na palavra de Deus,
para que tenha a eficácia necessária para produzir vida. A igreja primitiva utilizava o Antigo Testamento e os ensinos do Senhor Jesus nas suas pregações, mostrando como a palavra verdadeiramente se cumpriu cabalmente nele. Toda pregação relevante deve ser bíblica. Subtópico 3.2: Contextualização. Trata-se da aplicabilidade da palavra de Deus às nossas vidas. É a ligação da mensagem bíblica com os dias atuais e com a realidade pessoal e local dos ouvintes. O comentarista diz aqui que é necessário unir duas eras, a era bíblica e a era atual. O propósito da pregação não é a exibição do pregador, mas sim a transmissão da mensagem divina de forma clara, com o fim de alcançar o coração do pecador. O objetivo da pregação é Cristo e sua glória. O seu desenvolvimento gira em torno dele e o fim deve ser ele. Toda pregação relevante deve ser contextualizada para que possamos entender e aplicar a mensagem pregada em nossas vidas. Subtópico 3.3: Cristocêntrica. O Senhor Jesus Cristo é o tema central das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Todas as Escrituras apontam para Cristo, desde Gênesis até o Apocalipse. No Pentateuco, Moisés se referiu a Cristo como o profeta de Deus. Gênesis 3:15, Deuteronômio 18:15, 18 e 19. Nos Salmos, os salmistas falaram sobre o Messias como o ungido do Senhor. Salmo 2:2, Salmo 18:50, Salmo 28:8, 84:9 e etc. Os profetas falaram sobre a vinda do Messias. Isaías 7:14, 9:6, 53. Nos evangelhos, o Senhor Jesus mesmo disse que as Escrituras falam a seu respeito. João 5:39. No livro de Atos e nas várias epístolas, Cristo é o centro das mensagens. E no Apocalipse é revelado a João que a vitória final pertence a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o centro da Bíblia e ela nos leva até Ele, e por isso toda pregação relevante deve ser cristocêntrica. Para concluir, o culto racional é aquele que oferecemos a Deus de forma integral. Todo elemento e liturgia do culto serve ao propósito de enaltecer e engrandecer o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua aula. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, visite o blog revistaebd.com. Nele estamos disponibilizando semanalmente slides editáveis para cada lição aqui estudada, os 3 hinos sugeridos na nossa revista e mais comentários. Agradeço mais uma vez pela sua companhia e se você gostou desta pré-aula, deixe aqui o seu like, o seu comentário, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse vídeo com outros irmãos para assim contribuir com este trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.